Olá pessoal, esse vídeo nós vamos falar sobre anjo da guarda. Muitas pessoas têm feito indagado essa dúvida para mim e eu vou procurar então, colocar esse conteúdo para você. Anjo da guarda, existe ou não existe? Se existe, todos nós temos? Ou será que isso é privilégio somente de alguns? Vamos entender, a gente costuma ouvir falar, às vezes, católico às vezes, costuma falar, vamos rezar para o anjo da guarda, rezar para o anjo, ou vamos pedir tal coisa para o anjo. Já teve ministérios aí que estavam fazendo a troca do anjo, seu anjo não está trabalhando direito, bora trocar de anjo, Já viram esse tipo de coisa, Então, o anjo, não é aquela figura que você está acostumado a ver, aquele anjinho barroco, gordinho, cabelo encaracolado, com arquinho pequenininho na mão de flechinha, ou tocando arpinha, Na verdade, quase mais uma lira, são guerreiros, e a Bíblia vai dar ênfase para isso. Por exemplo, um anjo, apenas um anjo, derrotou todo um exército de Senaqueribe, 185 mil homens, Olha só o texto. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Segundo a Reis 19:35. O anjo também fez justiça no Antigo Egito. Passou o anjo ali. No Salmo fala anjos portadores de males, que fazem justiça. Então os anjos são guerreiros, tá? Eles têm a função de trazer mensagens para nós, malachim, do hebraico, os mensageiros, e também trazer proteção, direção, às vezes interpretação de sonhos, de visões. Não são múltiplas tarefas, mas vamos entender se existe um anjo que te protege, se o anjo da guarda existe mesmo para todos os homens, Lembrando que os anjos estão a serviço de Deus, não estão a seu serviço nem a meu serviço, não é seu empregado. Não é meu empregado, anjo, faça isso, agora rola no arco de fogo, faça aquilo, me protege, Agora ataca aquele ali, que aquele meu vizinho está fazendo muito barulho e faz explodir a caixa de som dele. Não é assim, ele obedece a Deus, você intercede para Deus e Deus dá ordem aos anjos, Com a aquiescência de Deus eles vão agir, entenderam? Fica claro isso, você não dá ordem para anjo. Nós vamos ver anjos em toda a extensão da Bíblia, anjos que aparecem para Ló, que aparecem para Abraão, estão no Antigo Egito, fazendo os livramentos ali, estão por toda a Bíblia, Mas quem tem o direito, a legitimidade de ter o privilégio e honra de ter, de fato, um anjo da guarda, um protetor ali, Então, evidentemente que você ter um anjo ao seu redor, o anjo que se acampa ao seu redor, não vai te isentar de lutas e dificuldades, de aflições. Muitas vezes o anjo vai te dar suporte para isso. Eu lembro de uma ocasião, eu estava num seminário em Belo Horizonte, e era, na época, seminário dobradinha. Fazia um seminário no sábado, nível 1 de batalha espiritual, e no domingo eu ministrava o nível 2 de batalha espiritual, módulo avançado. E o pastor não tinha feito nenhum acerto, eu ganhava um percentual ali da inscrição. Então eu lembro que eu dava o livro Rastros do Oculto e dava o livro Táticas de Guerra do seminário nível 1 e Rastros do Oculto seminário nível 2. Eu tinha um acordo com a editora, eu não recebia royalties desses livros, não recebia comissão, mas eu podia comprá-los com preço menor, Então, eu cobrava um valor de inscrição, por pessoa, acho que o repasse para mim era de R$15 naquela época, se não me falha a memória, e o restante, a igreja comprasse 50, o resto era para a igreja, para abençoar o ministério. Claro, eles descontavam o valor de passagem aérea e hotel, e todo o resto ficava para a igreja ali, para o ministério. Então, a igreja também era abençoada com os seminários, o que é justo, Não tem sem problema algum. No entanto, o pastor não veio fazer nenhum acerto financeiro comigo. Eu levei livros para vender, na época era DVD, Tinha os DVDs de seminários, na época nem era DVD, acho que era VHS, Levei para vender e vendeu tudo. Aí, num domingo, no último intervalo, antes de fazer a ministração final do seminário nível 2, o pastor entrou na sala junto com o tesoureiro e fez um ar assim, meio, de deboche, falar assim, os seus livros venderam todos, mas eu não tenho condição de pagar você, porque eu gastei todo o dinheiro. Eu pensei que eu estivesse confessando um pecado. Falei, tudo bem, pastor, você só administrou errado, não tem problema. Não, você não está entendendo, rapaz, eu te roubei. Falou na minha cara isso, olhando nos meus olhos. É bom que você aprenda comigo, Eu sou um veterano, eu tenho não sei quantos anos de ministério, você está começando aí, você é peixe pequeno, Você está numa selva de pedras, se você não almoça, você é jantado. Hoje eu estou te roubando, amanhã você
você rouba outro. É assim que funciona. E saiu e foi embora. Eu implodi por dentro, porque eu tinha uma dívida com a editora, que eu peguei aqueles livros consignados, né? E eu tinha contas para pagar na minha casa, filho pequeno e tudo mais. Então, fiquei aflito com aquilo e falei, Senhor, eu não tenho condição de concluir esse seminário, eu não tenho força para falar mais nada. Chorei copiosamente ali e no meio dos meus olhos embaçados assim, eu vi um anjo, né? Vejam bem, Deus permitiu que eu visse anjo em ocasiões muito pontuais, não vejo anjo o tempo inteiro não, muito pontuais isso aconteceu, essa foi uma delas. E no meio das lágrimas assim, eu vi o anjo ali olhando para mim. E eu pensei que ele fosse falar alguma coisa, do tipo, acalmai-vos o seu coração, né? Eu já vou providenciar o dinheiro, está na conta, mas ele não falou nada daquilo, né? Então, ele simplesmente olhou para mim e por um átomo de segundos eu cheguei a ler aquele olhar estava dizendo o seguinte, olha, eu não posso fazer nada por você, mas eu estou aqui junto de você, você não está sozinho. Então o anjo, ele muitas vezes traz conforto, não te isenta de passar aflições, mas te auxilia nas travessias das aflições, né? José, por exemplo, não era abençoado, não tinha direito a ter um anjo do lado dele, ele foi preso no Egito, foi condenado injustamente. Davi, né, homem segundo o coração de Deus, não tinha direito, né, de ter um anjo perto dele, mas ele teve que fugir de Saul por cerca de 8 anos. Daniel, né, não foi isento de ser lançado à cova dos leões, mas lá na cova ele teve um livramento do anjo, né? Paulo sofreu perseguições, prisão, apedrejamento, açoites. Então, você ter um anjo da guarda não te isenta de atravessar problemas, dificuldades, mas ele vai te dar força para a travessia, tá bom? Ele pode ser um enviado de Deus para te dar força para a travessia, é claro, lhe trazer muitos livramentos, né? Vamos ver o caso de Eliseu. Ordenou o rei, né? Ordenou o rei. Veja bem, a ordem do rei tinha poder aqui. Descubram onde ele está, porque estavam querendo ali pegar Eliseu, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, né? Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra para pegar um único homem. Olha só, hein? Eles chegaram de noite e cercaram a cidade, né? Tudo para pegar um único homem, mas só que Eliseu não era qualquer um, né? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou, ai meu senhor, o que faremos? O servo de Eliseu estava desesperado. O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles, com a maior serenidade do mundo, né? E Eliseu orou, Senhor, abra os olhos dele para que veja, né? Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Cheios de cavalos de fogo ao redor de Eliseu, né? Então, olha só, isso é um número muito maior. Olha, e aí continua, quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, fere esses homens com cegueira. Veja bem, ele orou ao Senhor, ele não orou aos anjos. Anjos, já que vocês estão aqui cercados, firam eles com cegueira. Não, Eliseu orou ao Senhor, o Senhor dá ordem aos anjos, protegeram Eliseu e feriram os homens com cegueira, tá? Então, ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido, porque foi um pedido de Eliseu, não foi um pedido de um fariseu. Entenderam a conotação? Segundo a Reis 6, de 13 a 14. Quem leu o nosso livro Guerreiros da Luz sabe que houve uma ocasião também muito pontual. Quando eu completei 33 anos de idade, havia uma ameaça da Irmandade que eu não iria sobreviver, que eles iam me matar. E quando a data foi chegando, eles já tinham ceifado a vida de uma outra moça, eu conto isso em Guerreiros da Luz, a gente deu o nome de Samantha, e foi chegando aquela data e a gente não sabia o que fazer, pedi guarita na casa de pessoas que disseram, Daniel, se vier a tempestade aqui tem teto, né? Eu falei, irmão, lembra daquilo que você me falou? Pois é, a Irmandade falou que vai me matar, então posso passar uma noite na sua casa? Não, 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 fica aí mesmo, vai que te rastreie e pega a gente também. Não, fica aí, eu estarei intercedendo, né? E nesse momento nós ficamos totalmente ilhados, solitários, ninguém que prometeu ajuda ajudou a gente, nem sequer falaram, vamos orar por vocês. E então nós ficamos em grande desespero e Deus trouxe um tremendo livramento narrado em Guerreiros da Luz, onde Deus me permitiu, na sua graça, contemplar os anjos que cercavam a minha casa e eu percebi então esse amor, esse cuidado de Deus de maneira extraordinária, sobrenatural, maravilhosa, né? E
Eu sabia que Deus estava guardando, né? Que Deus estava guardando porque a gente pediu para Deus guardar, né? Vamos ver também um caso aqui com Daniel. Daniel também vai ter um encontro com o anjo, também tinha o seu anjo. Olha só, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão, veio o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, intercedendo, tá vendo? Né? Não comi nada saboroso, esse é o jejum de Daniel, não comeu nada aprazível. Seria como se eu tirasse, por exemplo, da minha dieta, carne, né, eu sou carnívoro, né, tirasse chocolate, né, essas coisas assim gostosas, né, se tirasse sorvete, então não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei, não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem 3 semanas. Então Daniel orou por 21 dias. Ele não pensou, vou fazer um jejum e oração por 21 dias que vou ter a resposta. Ele orou até que a resposta viesse. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé, junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Como é a aparência de um anjo? Olha aqui, um homem vestido de linho, né? Tem coisas que eu não posso falar, vou me ater ao texto aqui. O homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas e os braços e pernas como reflexo do bronze polido. E a sua voz como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam, sentiram a presença angelical. Um anjo poderoso, ele emite uma onda de poder, né? E aqueles que estavam junto com Daniel sentiram aquela presença angelical, poderosa, mas carregada de amor, carregada de ternura, carregada de acolhimento. É algo indescritível, eu não teria vocabulário para descrever isso, é uma experiência e eu quero orar para que Deus venha trazer experiências com você, né? Que esse vídeo venha te trazer esclarecimentos, mas também experiências com Deus e com os seus anjos, que são uma grande realidade, né? Então, sentir a presença angelical. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci com a presença do anjo, né? Então eu ouvi falando, ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse, Daniel, primeira coisa que o anjo vem dizer. O anjo não falou, estava numa peleja lá, o negócio estava pegando pro meu lado, por isso que demorou. Primeira coisa que ele fala é, Daniel, você é muito amado. E hoje Deus diz para você, meu irmão, minha irmã, você é muito amado. Receba isso, né? Preste atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Fui enviado por quem? Por Deus, né? Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. E eu digo para você, não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. O Senhor é contigo por onde quer que andares. Né? Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se perante o seu Deus, né, suas palavras foram ouvidas. Então a sua prece, a sua oração está sendo ouvida. No tempo certo, Deus vai liberar a bênção para você. No tempo certo. E talvez a bênção não seja cura. Talvez a bênção seja força para lidar com uma doença. Talvez a bênção seja força para lidar com uma perda. Talvez o milagre seja você, né? E você quer um milagre, você se olha no espelho, eu sou um milagre, eu estou em pé e eu vejo isso, um milagre de Deus na minha vida diante de tantas coisas que a gente já tem passado, né? Suas palavras foram ouvidas, eu vim em resposta a elas, os anjos vêm em resposta às suas preces. E quem não ora? Não vem, né? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Príncipe do reino da Pérsia, um principado, um príncipe territorial. Vale a pena você ler o livro, colocar aqui em cima, Rastros do Oculto, tá? E também assistir 2 vídeos nossos no canal, a história do diabo e a influência do diabo na história. Você vai entender melhor isso, espíritos territoriais. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel é um dos príncipes supremos, tá? Tem vários, dezenas, centenas e milhares de
príncipes, tá? É um número que infinitesimal não teria como pronunciar. Veio a minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia, com os reis, plural, então havia um principado majoritário territorial e haviam outros comandados por ele que comandavam outro, havia uma escala de poder na Pérsia, eram espíritos territoriais com outros reis da Pérsia, outros principados ali que submetiam a um príncipe majoritário, né? Agora vinha explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Enquanto me dizia isso, prostrei-me rosto em terra, sem conseguir falar. Então, um ser que parecia homem, ele tem um formato humanoide, um formato humano, né? Ou seja, não é uma aberração, ao contrário, é uma coisa maravilhosa. Os anjos são lindos, eles têm uma beleza perfeita. Uma beleza essa que o ser humano foi perdendo, através do pecado original, a gente foi perdendo sim a nossa beleza, a nossa inteligência, o nosso brilho, e tudo isso vai ser resgatado no corpo glorioso, viu? Creia nisso, né? Então ele me dizia, prostrei rosto em terra, sem conseguir falar. Então um ser que parecia um homem tocou meus lábios. Eu abri a minha boca e comecei a falar. Eu disse àquele que estava de pé diante de mim, estou angustiado por causa da visão, meu Senhor, e quase desfaleço. Como posso eu, teu servo, conversar contigo, meu Senhor? Minhas forças se foram e mal posso respirar na presença daquele anjo poderoso, daquele príncipe do exército celestial. O ser que parecia homem tocou em mim outra vez e me deu forças. Entendeu isso? Daniel 10, de 1 a 18. Os anjos podem renovar as suas forças com um toque. Ele renova as suas forças. Com um toque, ele pode mudar coisas dentro de você. Pode transformar essa tristeza profunda em força. Em força. Não estou dizendo que vai transformar a tristeza em alegria, mas ele pode transformar em força para você suportar a fase que você está atravessando, né? Ele te dá força, te dá revigora as suas energias, né? Mas ele faz isso mediante a anuência de Deus, que por sua vez se move através das nossas orações. Então, se a gente observar, Eliseu, Daniel, o próprio salmista, Davi, fala de anjo, né? Salmo 34, 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Então os anjos se acampam ao nosso redor e nos livra, nos traz livramento. Quando você de repente não acha a chave do carro, né? Tá te atrasando para te livrar de um acidente. Quando de repente você ficou mais tarde no serviço por algum motivo que te impediu, né? Um trabalho extra, tá te livrando de um assalto. Deus livra até mesmo quando você dorme, né? Pedro teve uma experiência extraordinária também, né? Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los, né, de torturá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, porque eles queriam ganhar ibope dos judeus, não queriam provocar uma rebelião que faziam para agradar os judeus. Prosseguiu prendendo também a Pedro durante a festa dos pães sem fermento, dos pães ázimos, né? E aí, um pouquinho mais para frente no texto, vou sumariar aqui, que a gente já falou no estudo do livro de Atos, né? Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela e tocou ao lado de Pedro e o acordou. Depressa-te, levante-te. Tocou fisicamente, o anjo estava materializado, tocou fisicamente, o anjo estava fisicamente ali que tocou e chacoalhou Elias no deserto. Tome pão, trouxe água, trouxe pão, trouxe provisão para você. Anjos fazem coisas sobrenaturais, né? Depressa, levanta-te. E disse ele, então as algemas caíram dos punhos de Pedro, com um toque, plá, a algema caiu, com um toque, plá, aquilo que está te amarrando pode cair por terra, né? O anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe o anjo, põe a capa e siga-me, e saindo Pedro seguiu, não sabendo se era real o que ele fazia por meio do anjo, tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele abriu por si mesmo, sozinho, tinha mais anjos ali abrindo a porta, né? Para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo. O Senhor enviou o anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo que o povo judeu esperava, né? Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Olha como tem poder a oração, né? A oração do justo move a mão de Deus que dá ordem aos anjos para te acampar ao seu redor. Pedro bateu a porta
porte do alpendre, né? E uma serva chamada Rode, ou Rode, veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está na porta! E deixou Pedro esperando. Eles, porém, disseram: você está fora de si, você está maluca, Rode, né? Ou Rode, né? Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram: deve ser o anjo dele. Olha a cultura. Acreditavam que o anjo da guarda de Pedro, o anjo de Pedro, tinha libertado ele. Você vê que essa questão já existia antes, mas Pedro continuou batendo e quando abriram a porta ouviram, ficaram perplexos. Atos 12, de 1 a 16. O próprio Jesus, ele fala a respeito dos anjos, né? Olha só. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, Pedro aqui, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha, né? Olha só. Não é que eu infiro o seguinte: Pedro, tomado pelo impulso de proteger o seu mestre, desembainhou a espada. Ele não mirou na orelha, porque é difícil você acertar, é um órgão pequeno, né? Então ele deve ter apontado para o meio da cabeça para acabar com o soldado. Ele tinha que vencer aquele soldado. Talvez ele tivesse usado uma espadada para ferir de maneira mais contundente, né? E o soldado, por uma ação reflexo, inferência, tá bom? Fez um movimento, mudou a direção, pegou a orelha, né? Cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada. Presta atenção nisso. Disse-lhe Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Ué, Jesus falou isso. Só que aquilo era um momento histórico que eles estavam vivendo. Pedro era um aprendiz, Pedro não era mestre, Pedro ainda iria negar Jesus, Pedro não estava pronto ainda, né? Então ele não podia embainhar a espada, não era hora de guerra, era hora de preparo para a guerra. Então tudo tem o seu tempo, modo e propósito, era um momento de preparo. Tanto é que lá no final, no Evangelho de Lucas, conta que pouco antes de Jesus ir para a cruz, ele dá uma outra ordem aos seus discípulos. Vou ler o texto. Então Jesus lhe perguntou: quando os enviei, sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhe alguma coisa? Tem faltado alguma coisa na sua casa, meu irmão? Seja sincero, Deus não tem cuidado? Dê graças a Deus, né? Nada, responderam eles. E lhes disse: mas agora que vocês têm bolsa, levem-na, também saco de viagem. E se não tem espada, vendam sua capa e comprem uma. Ué, Jesus falou para abandonar a espada e agora compra a espada? Claro, Jesus está prestes a ir para a cruz. Os seus discípulos se formaram 3 anos e meio junto com Jesus no ministério. Agora eles vão precisar de espada. Sabe por quê? Antes era o preparo para a guerra. E agora surgiu a guerra. Agora você tem que estar com a espada. Não estou dizendo que você sair armado com revólver, a espada no sentido bíblico aqui, a espada afiada do conhecimento da palavra, tá bom? Que é a palavra, é a espada, né? Está escrito: ele foi contado com os transgressores. E eu dizia que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para ser cumprido. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. Eles tinham 2, eram em 12, né? 11, porque Judas tinha traído, o 12º vai ser Paulo. E Jesus diz: é o suficiente, respondeu ele. Está em Lucas 22, 35 a 38. Então tudo tem o seu tempo, tá? Tempo de preparo, tempo de juntar as pedras, tempo de separar as pedras, tempo de abraçar e deixar de abraçar, tempo de estudar e tempo de aplicar o que você estudou. Tempo para todas as coisas. Espere o tempo de Deus para todas as coisas na sua vida, né? Vamos continuar o texto. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, Jesus falando, que ele não me colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Uma legião romana, se a gente se pautar pelo contexto da época, tinham 6.000 soldados. 12 legiões dariam 72.000 anjos. Jesus poderia estalar o dedo, 72.000 anjos apareceriam ali para libertá-lo. Imagina só, um anjo destruiu um exército de Senaqueribe, 185.000, imagina 72.000 anjos, né? Está em Mateus 26, de 51 a 53, né? Então, em poucas palavras, eu posso dizer para você, os anjos, eles realmente acampam ao nosso redor. É fato, a Bíblia fala de anjos, em toda a sua extensão é falado sobre anjos. Então eu creio sim, eles acampam ao nosso redor, eles trazem livramento, eles trazem às vezes recados de Deus, trazem fortalecimento para você, né? Mas isso é para os filhos, entendeu? É para os filhos, para os justos, para aqueles que temem a Deus. O anjo apareceu para Eliseu, não apareceu para o fariseu. O Jesus disse que poderia convocar 72.000 anjos para ajudá-lo. Não foi o escriba, o saduceu, o falso profeta que diz: eu posso invocar o anjo. Não é isso. Então quem brinca de ser cristão e não é cristão não tem a legitimidade para poder
pleitear a presença dos anjos, a guarda dos anjos. Não tem anjo, tá bom? Agora, se você está no centro da vontade de Deus, os anjos se acampam ao seu redor e eles vão te fortalecer, vão te dar força no caminho, porque a sua oração chega ao céu e Deus dá ordem aos anjos para guardarem os seus caminhos, né? É assim que é, essa é a realidade, tá? Os anjos são reais, eles existem. E você só vai ter uma experiência com eles quando você tiver uma experiência com Deus primeiro. Primeiro com Deus, depois você vai ter com os anjos, mas uma experiência profunda. Não apenas de ouvir falar, mas de ver a glória de Deus na sua vida, de ser grato em todas as coisas, mesmo que tudo pareça estar num ciclone. Mas você está vivo, né? Você está em pé, significa que a sua jornada não acabou, significa que a sua missão não acabou, que ela continua e Deus tem um propósito maravilhoso, extraordinário para a sua vida. Não desperdice o tempo. Use o tempo que você tem para fazer o bem. Use o tempo que Deus está te dando aqui na Terra para fazer a diferença, para deixar pegadas de amor aqui, uma trilha de amor, que mais pessoas possam seguir os seus passos, que mais pessoas possam seguir os seus exemplos, né? Seja você uma referência positiva. A gente procura tantas referências, né? Seja você uma referência. Sabe, eu tenho aprendido nas minhas sessões de terapia, que têm sido muito benéficas na minha vida, uma coisa que eu já falo em vídeo, só que eu aprendi apenas a ressignificar isso, a renomenclaturar, né, a criar um novo repertório para essa mesma linha de pensamento. Eu sempre falo que tudo começa na mente, né? É o pensamento, coração e ação. Então a gente tem que estancar as coisas no pensamento, né? E na psicoterapia eles acreditam assim, pensamento, sentimento, eu penso, eu sinto, eu me comporto. Né? Eu penso, eu sinto, eu me comporto. Então, o seu comportamento ele tem uma raiz embrionária no pensamento. Tudo vem no pensamento, né? Então, vou dar uma dica para você. Às vezes, nós somos assolados, solapados por pensamentos intrusos. Pensamento intruso, aquele pensamento que você foge, que você não quer pensar, mas ele te atormenta. Um pensamento de acessar um site pornográfico, um pensamento de adultério, um pensamento de vingança, um pensamento de morte, de acabar com a sua própria vida, um pensamento de causar mal a alguém, um pensamento de inveja, um pensamento de soberba, porque você quer conhecer alguém, dá poder para ele. Eu não gosto de entrar no mérito de política, né? Eu sou apolítico. Eu voto em branco, porque acho que todo o sistema está corrompido, então essa é minha posição, foro íntimo meu, não estou dizendo para você fazer o que eu faço, é minha posição aqui como cidadão, tá bom? Mas eu vejo como o discurso das pessoas mudam quando elas estão numa época de eleição e quando elas ganham a eleição, muda o discurso, né? Então você quer conhecer alguém, dá poder para ela, né? E às vezes você vê que você recebeu poder, recebeu um cargo, né? E aquilo ali te remete a algum prestígio, pseudo-prestígio, porque a nossa vida é tão passageira, é tão efêmera, é tão pífia aqui na Terra, né? Nós somos peregrinos aqui. E de repente está entrando orgulho no seu coração, está entrando soberba, de repente você está falando muito eu faço, eu aconteço, minha igreja, meu ministério, eu. Ele não pode agir. Então quando vem esses pensamentos intrusivos, né, de desejar morte sua ou de alguém, né, de desejar o mal para alguém, pensamento de cunho sexual fora do esboço, do escopo do casamento, né, você tem que dar um comando. Isso é neurolinguística, mas é um comando motor que você dá para estancar. Então é por isso que a palavra fala ore. Ore vem de oratório, vem de falar. Então na hora que vem um pensamento intrusivo para mim, teve um dia em específico, eu estava muito aflito, estava muito angustiado, e eu acho que se eu morasse num prédio alto, eu acho que eu teria me atirado, que era uma dor, uma aflição tão grande, e eu dei um comando, para, não quero esse pensamento para mim, não é isso que Deus tem para mim. Verbalizo. É fato de você verbalizar, você estanca o pensamento. Então fica uma dica para você, se quer que os anjos se acampem ao seu redor, você tem que ter uma experiência com Deus. E às vezes o adversário tenta implantar em você sensações, até mesmo pensamentos. Ele pode implantar um pensamento, o nosso cérebro é uma grande usina bioquímica, né? Todos os seus pensamentos, palavras, ações, reações, são frutos de sinapses entre os seus neurônios, né? São descargas bioquímicas que ocorrem dentro do córtex cerebral. Então, tudo vem dali primeiro, né? Então você estanca, você ora, você fala, não aceito isso, né? Jesus me livra disso agora. Fala com você, esteja no carro, vai xingar outro, não vou xingar.
não vou pecar, né? Então dá o comando verbal alto, né? Isso faz com que você comece a disciplinar a sua mente, comece a quietar o seu espírito, faz com que você tenha uma experiência melhor com Deus, porque você está um canal mais limpo, né? Sem pensamentos intrusos, sem pensamentos que venham contaminar o seu processo de santidade, o seu esforço para ter uma vida de santidade, e isso vai dar direito e legitimidade para que os anjos acampem ao seu redor. Então, use esse comando, né? Fica aqui uma dica para você, tá bom? Contra esses pensamentos intrusos. Fala alto, para, não aceito, Senhor, não aceito esse pensamento, né? Então, tudo começa do cérebro. E os demônios, eles podem plantar essas ideias porque eles podem vibrar frequências de ondas, né, que podem entrar em simbiose com o seu cérebro. Digamos que você está angustiado, né? Você está com medo, melhor dizendo, medo. Vamos usar o medo, que é uma coisa que é mais fácil de a gente lidar. Mais fácil assim, porque muitas pessoas têm medo, né? Todo mundo, medo é um sistema de preservação. Mas você tem um medo exacerbado, você tem um medo fora do controle, você tem um medo descontrolado, medo de sair de casa, medo da vida, medo da morte, né? Tem medo. O demônio, ele aproveita esse hospedeiro e ele pode lançar uma carga, digamos, vamos colocar aqui uma alegoria, tá? Uma carga eletroquímica que faz com que o seu cérebro vibre mais naquela frequência do medo. Então seu medo extrapola, né? Então quando começar assim, muito medo, não quero isso para mim, não é isso que Deus tem para mim. Evidentemente que eu não estou descartando se você tem uma doença cerebral, porque o cérebro é um órgão, ele fica doente também, né? Que você busque tratamento psiquiátrico, que você busque apoio medicamentoso, que você busque terapia, que você busque acolhimento familiar, que você busque intercessão e oração dos justos. É fundamental isso daí também, tá bom? Mas a sua parte, luta, batalha, dá o comando motor. Pensamento, sentimento, comportamento. Estanca o pensamento, o resto não flui, né? O resto não vai fluir. É esse o conselho prudente que eu tenho para dar para você, meus queridos. E assim você vai ter um encontro mais profundo com Deus, vai ser um canal mais limpo, e sendo um canal limpo, você vai ter a legitimidade e a autoridade de poder ter os anjos ladeados ao seu redor. Esse é o recadinho que eu tinha para vocês hoje, meus queridos. Eu amo vocês e em todo o meu coração, eu só quero o seu bem. Eu estou aqui na Terra para fazer o bem para você, e a minha missão é simplesmente anunciar a mensagem da cruz, e quando eu vejo que essa mensagem encontrou eco nos seus corações, é muito gratificante para mim, é a maior de todas as pagas. Lembre de orar pela gente, lembre de interceder por esse ministério, e se Deus assim tocar, ser também o mantenedor dessa trincheira, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.